Sejam todas bem-vindas aqui. Hoje eu vou falar de 4 chás que auxiliam muito a perda da gordura abdominal. Então, assim, você quer perder aquela barriga, você quer diminuir aquela barriga chata, você quer realmente conseguir alcançar o seu objetivo aí no processo de emagrecimento e desinchar mesmo, mais eficaz, a gente tem que utilizar, assim, os chás como o nosso amigo. Hoje eu vou te falar 4, eu só tô com 3 aqui, porque eu vou ser sincera pra vocês que um desses chás, que eu vou falar já já, é um dos primeiros, eu utilizo todo dia. Então ele acabou, eu tenho que passar lá e comprar. Os outros eu também utilizo. Esse também eu utilizo todo dia e os outros eu faço um rodízio maior, tá bom? Então tem alguns chás que eu utilizo diariamente. Então sejam bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre como eliminar a gordura abdominal. Sei que você tá morrendo de curiosidade, não é verdade? Eu também tô morrendo de vontade de falar. Então bora lá começar? Olha como o cabelo hoje tá maravilhoso, gente, a pele e tudo mais. Sim, eu já tô colocando em prática todas as técnicas do desafio desinchar, até porque minhas amigas Citonutri também vão participar e as amigas DBB também. E o desafio é 100% gratuito depois da live, depois não agora, você vai lá na bio e se inscreva, tá bom? Peraí. Começa segunda-feira. Começo segunda, ó, Elissandra, seja bem-vinda, primeira vez aqui. Depois da live, você vai lá na minha bio e se inscreva. Eu vou falar depois um pouquinho mais do desafio. Então, eu vou começar agora, hein? Obrigada, Evelyn. Hoje nós vamos falar de 4 chás que vão auxiliar a diminuir, a eliminar aquela gordura abdominal que você tem, que você fala, misericórdia, não consigo. Só os chás em si vão ser suficientes? É claro que não, a gente sempre faz ele com um processo associado, um processo de alimentação, mas assim, depois que eu coloquei os chás nas dietas, eu ouço quase todos os dias, para não falar todos os dias assim, como o chá ajuda a emagrecer. Como o chá ajuda a emagrecer. Claro que ele auxilia, ele tem muitas fontes aqui benéficas. Então o chá ele hidrata, o chá ele ativa a circulação, o chá ele auxilia da saciedade, porque o seu estômago vai o quê? Ele quer água, então você começa a dar água, ele vai dar uma inchada e você não fica beliscando tanto. O chá faz com que já que é água, faz com que as sementes que você coma incham no seu estômago, dando também a sensação de saciedade. Eles têm efeitos compostos bioativos, que é sobre esses efeitos que eu vou falar hoje, sobre cada um, que vão auxiliar verdadeiramente a ativar esse processo. Então, assim, no caso que nós estamos falando agora, de forma bem específica, do processo do emagrecimento, tá bom? Mas não significa que ele não tem outras propriedades. Então, assim, para quem tem pressão alta, problema cardiovascular, cansaço, fadiga, que precisa às vezes até de um efeito mais termogênico, um up no dia. O chá, se você souber utilizar o chá correto, gente, ele faz muito sentido, mas muito sentido mesmo, tá? Os chás, também, o que acontece com eles? Nós não utilizamos, pelo menos aqui no que eu vou falar, na quantidade, conforme nós vamos estudar um pouquinho, nós não utilizamos mel, melado, xilitol, estévia. Você tá percebendo que eu tô colocando todos os tipos de açúcares que seriam os melhores? Não falo que assim, eles são bacanas, eles são bons mesmo. Só que chá a gente não adoça. Não para esse efeito aqui que eu vou trazer para vocês. Então, a gente não adoça, tá bom? Pessoal que quer participar do desafio desinchar. Depois, quando vocês entram aqui no ambiente, no meu perfil, lá em cima não falo o que eu faço, eu ensino as mulheres a desinflamar o seu organismo através do uso das plantas medicinais e sementes. Logo abaixo tem um link. Aquilo ali a gente chama de bio, toda essa descrição. Aí você clica nesse link, o primeiro botãozinho que tá lá tá assim, desafio desinchar. Você clica, vai te levar para o WhatsApp e você já está lá. Hoje, provavelmente, eu já vou colocar novamente o e-mail para você, o link do e-mail lá no WhatsApp também, porque ontem as meninas já receberam primeiro material que auxilia em relação a conhecer os carboidratos complexos, as gorduras boas, as proteínas boas que nós vamos estar utilizando. Então, elas já estão recebendo. Quando você entra via e-mail, é melhor, porque você já recebe no seu e-mail, já faz o primeiro tiro que eu já coloquei lá. Tipo, entrou, recebeu via e-mail e já não tem mais o responder, tá? Eu tirei a pesquisa vai ser acrescentada. Eu coloquei lá um link para vocês receberem no e-mail, tá bom? Tá lá no e-mail. Mas, meninas, hoje eu vou começar a falar para vocês
de forma bem específica os chás. Então, eu escolhi 4 chás. Depois, no final, eu dou mais um oi sobre o desinchar, tá bom? Deixa eu ver, coloquei, não consegui responder, não se preocupa, já falei. Vamos lá, então os chás, eles têm as suas funções e de forma muito específica, os que eu escolhi hoje, eles vão auxiliar a diminuir a gordura abdominal. Afinal de contas, já que a gente está se preparando para o desafio desinchar, todo mundo quer desinchar aquela barriga, né? Eu lembro que eu tava na época eu dava aula, mas eu já fazia todos os programas de Bem com a Balança, que vai voltar com tudo. Vai voltar, yes! E já fazia o programa do De Bem com a Balança. E aí uma colega minha, quando nós trabalhamos juntas, falou o seguinte: eu vou para um cruzeiro. Uau, que máximo, vai para um cruzeiro. Ela assim, só que eu vou para este cruzeiro em 5 dias. Eu preciso de 4 dias para desinchar, né? Desinchar mesmo, vai perder barriga. Essa era a questão. Eu preciso de 4 dias, porque eu ia falar hoje para ela e ela ia aplicar nos 4 dias. E aí eu dei várias orientações, essas orientações eu não vou falar hoje, porque senão não daria tempo, mas eu vou falar já no primeiro encontro lá no Desafio Desinchar, na segunda-feira, tá? E uma das orientações também, além dos alimentos, era o uso dos chás termogênicos. Então, já anota aí se você veio com um caderninho, com chás termogênicos. E ela começou a aplicar. Ela foi para o cruzeiro, voltou. Aí ela assim, como deu certo? Lógico que no cruzeiro ela saiu, né? Ela não continuou seguindo tudo que ela ia falar. Mas antes, e aí já curtiu os primeiros dias do cruzeiro também, ela, nossa, como deram certo esses chás. E como a gente viu, fez sentido, né? E ela falou pra mim, daí mostrou as fotos, tudo bonita lá, com o biquíni dela, da roupa, e aquela barriguinha chata que tava incomodando ela, que tava um pouquinho mais do que o normal, vamos assim dizer, que ela já tinha, ela é uma moça muito bonita, ela não tinha assim um corpo feio, ela tinha um corpo bom, só que ela tava mais barrigudinha por causa da alimentação, por causa da sedentarismo, né, excesso de aulas, e assim foi só ajustar, deu pra fazer aquela barriguinha bonitinha e já deu pra colocar o biquíni, colocar ali a canga, já foi lá pra piscina do cruzeiro e nas paradas que tinham as praias. Então, assim, fez muito sentido. Então, o que eu vou te ensinar hoje, se você tiver com papel e uma caneta aí, vai fazer muito sentido se você colocar em prática. Não é à toa que eu tô utilizando o meu aqui, tá bom? Então, vamos começar agora a falar como que você vai reduzir esse inchaço abdominal, acelerar o processo do emagrecimento. Lembrando que você não deve adoçar os chás de maneira alguma, tá bom? Trouxe 4. Cada chá eu coloquei 2, 3, 4, mais 5 benefícios para você saber qual que é o que você deseja, tá bom? O primeiro não tem aqui. O primeiro tá aqui, ó. Eu usei ele. O primeiro, porque eu tô com os outros 3 aqui, bonitinho. O primeiro é o chá verde, Camellia sinensis. O chá verde, ele tem muitas propriedades, ele é super termogênico, ele tem catequinas. As catequinas são super antioxidantes, então elas têm benefício realmente de proteger o nosso organismo. O chá verde, gente, o chá branco e o chá preto também são Camellia sinensis, tá? E Camellia sinensis. E esses chás, eles têm essa propriedade, todos eles têm a catequinas, porém é tipo de colheita. Então, quando é feito muito cedo é o chá branco, quando é feito mais tarde é o chá preto. E o meio termo é o chá verde. Eu gosto muito do chá branco, que eu acho ele bem suave, e gosto do chá verde. É que o chá branco a gente não acha com tanta facilidade. Mas o chá verde, ele tem um processo de emagrecimento muito bom. E aí ele auxilia, além de ter catequinas, que são antioxidantes poderosos, que auxiliam na queima da gordura e protegem o nosso organismo. Então, elas auxiliam nesse processo da queima da gordura, acelerando mesmo esse processo, e também protegem o nosso organismo contra os radicais livres. Isso a gente faz no chá verde, tá? Ele e os outros demais, eles têm o mesmo benefício, eles auxiliam na quebra da célula adiposa. A célula adiposa, que seria a célula gorda, né, que a gente fala, quando ela se quebra, vamos colocar se quebra, assim, que é o catabólico, tá? Ela libera um hormônio chamado leptina. Esse hormônio, leptina, você já deve ter ouvido falar, ou pelo menos já ouviu falar em outro nome mais comum, chama-se
É o hormônio da saciedade, tá bom? É o nosso hormônio do emagrecimento. Então, quando a gente toma algum chá que tem essa função de quebra do tecido adiposo, liberação da leptina, você se sente saciada. Então, se você perceber, o chá verde, mesmo quando eu coloco ele em maior quantidade, ele não é um chá que a gente consegue beber com maior rapidez. Outros chás aqui eu vou falar para vocês que eu consigo beber muito rápido. Eu coloco assim o chá e bebo rapidão, tá? O chá verde, se você bebe um copo de 250 ml de uma vez, você não consegue beber o segundo. Ele dá muito embrulho no estômago. Por vários processos, por causa das catequinas, porque ele aumenta a taxa metabólica e porque ele auxilia no processo da quebra do tecido adiposo, tanto saciedade. Oi, Jo, tudo bem? A Jocely está aqui, linda. Então, ele vai fazer esse processo, tá? Então, ele vai ter essa quebra mesmo. Por isso que nós utilizamos o chá verde em vários processos do emagrecimento, no processo do desinchar, no processo de redução abdominal, em dietas de pessoas que precisam emagrecer muito, ou mesmo acelerar o metabolismo. Às vezes você não precisa emagrecer, mas você precisa se manter acordada, né? O chá verde, além de ter na sua composição teofilina do chá, ele também tem a cafeína, numa menor quantidade do café, mas tem. E ele, você vai perceber que o tipo de energia que ele promove, as pessoas não tomam café pela tarde, Márcia, todas estão chegando aqui, é uma alegria, tá bom? Todas as pessoas que tomam café, com o tempo, elas tomam café por quê? Normalmente, algumas gostam, mas normalmente você conversa com a pessoa que ela toma café justamente para ela se manter acordada. E aí, com o tempo, ela tem que aumentar a quantidade de café, porque aquele efeito de se manter acordada vai o quê? Diminuindo. Já o chá verde, o efeito dele, apesar de ter cafeína, mas ele não é em grãos, ele não é torrado, o processo dele é diferenciado, ele te mantém atenta, acesa, desperta por mais tempo, tá? Então, se você tomar ele de manhã, você vai ficar bem até o final do dia, ajuda muito a baixar o colesterol, tá bom? Esses chás, por quê? Porque eles auxiliam no processo termogênico, então eles vão auxiliar no processo de circulação sanguínea. E o chá verde também, tá? Logicamente, pessoas que têm pressão alta, normalmente essas que têm pressão alta, os dois primeiros que eu vou falar, não são tão indicados, mas se utiliza o remédio para antihipertensivo, né? Normalmente ele auxilia e você pode tomar o chá verde, tá? O chá de gengibre, chá verde, se você toma o remédio. Você não vai tomar o remédio junto com o chá. Você vai esperar 1h30 para tomar o chá. Normalmente não altera, mas aqui você vê que eu tô falando de uma forma para um conjunto de mulheres que estão comigo. Então não tem como falar de forma individual para cada uma. Então você vai ter que fazer a sua avaliação individual, beleza? Então tá bom, ela tá associada à oxidação de gordura, isso é muito bom. Então tem o processo de acelerar o metabolismo. Então, para quem faz exercício físico, quando eu vou na academia, agora eu vou falar para vocês que eu tô fazendo outro tipo de exercício e tá dando muito resultado também, mas ele tá relacionado mais a aeróbico, assim, em relação a subir e descer a escada, porque eu queria dar uma perder um pouquinho o peso, então é legal. Mas quando eu ia pra academia para fazer musculação, quando eu vou para uma academia fazer musculação, o que a gente faz? Eu sempre tomo um termogênico, né? Ou algum pré-treino, só que eu não preciso comer em si, eu gosto das bebidas. Então eu misturava sempre o chá verde com chá mate. Nossa! Você chega lá a 1000, só que se você vai fazer o exercício à noite, você não pode tomar, porque senão você fica até outro dia, principalmente pessoas que são muito sensíveis, né? Vão amanhecer, né? Não vão dormir, porque realmente tira o sono, tá bom? E por causa dessa questão da célula adiposa se quebrar e liberar a leptina, é conhecido como supressão de apetite. Ou seja, ele elimina, ou ele diminui o apetite. Às vezes você não consegue realmente comer nos primeiros momentos que você tomou o chá verde. Então, eu gosto muito de tomar chá assim que eu acordo. Eu acordo, tomo a minha água, já pela manhã, meu shotzinho. E antes eu já tomava cacau, agora eu deixo um chá pronto. Então, normalmente eu tomo 2 copos do chá, que tem esse efeito termogênico, e eu não consigo comer em seguida. Eu como de manhã, mas eu não consigo comer em seguida. Então, eu tenho que esperar um tempinho para eu conseguir comer alguma coisa, porque ele diminui demais o apetite, tá? Claro que se você falar, eu quero ver se vai diminuir comigo, ir lá e tomar, falar, não, eu consigo, e vai comendo, é lógico que daí toda essa estimulação da leptina que está entrando na atividade, você forçando a comer, não, eu consigo, não vai fazer efeito. Então
Então, aproveite essa questão de dar saciedade, de dar energia e coma menos, tá bom? Eu respondi, tá? Josi, é meio complexo porque eu não conheço ela, eu não sei qual que seria essa questão do câncer, né? Então, assim, mas normalmente pode. Dá uma olhadinha lá que eu dei uma respondidinha pra você, tá bom? Já coloquei lá no WhatsApp, no nosso WhatsApp. Beleza. Gente, função cardiovascular, o chá verde, ele auxilia muito, alguém falou em relação ao colesterol alto. Ele baixa o colesterol e ele diminui o LDL, que é o colesterol que nós falamos colesterol ruim, tá? Não é que ele seja ruim, mas ele tem que estar numa menor quantidade. E normalmente ele tem em alta quantidade. E o chá verde, ele melhora a função dos vasos sanguíneos, ele dilata, vamos assim dizer. E aí você consegue ter uma melhor circulação, fazendo com que seja melhor distribuída essa questão de gordura. Então a gente tem um aumento do HDL e diminui o LDL. E isso é muito bom, né? O coração realmente agradece. Tá, lógico, todos eles aqui vão ter efeitos diuréticos, eu coloquei, mas como a gente quer diminuir essa retenção também de líquido e ajuda no processo de emagrecimento, então todos têm função diurética, mesmo os chás que não tem essa questão de ser termogênico. Eles têm muita água, então você faz xixi o tempo todo. Por exemplo, aqui ao lado do consultório, aqui atrás, fica o sanitário. Eu vou muitas vezes ao sanitário, gente, porque eu tomo muita água. Então eu faço xixi o tempo todo, é verdade, porque eu tomo chá, tomo cacau, tomo água alcalina. Se a sua atividade não lhe permite você tomar tanto líquido durante ela, então você se organiza assim que você acordar, no horário dos seus intervalos e quando você sair do trabalho. Não à noite, quando você vai dormir, mas quando você sai do trabalho, já sai com a sua garrafinha tomando. Sendo que à noite você não vai utilizar o chá verde, beleza? E ele vai reduzir muito o inchaço, tá bom? Isso é muito, muito bacana. Um outro chá, esse eu tenho aqui, e esse também tá aqui no chazinho que eu tô tomando. Então, peraí. Antes eu comprava a raiz, agora eu uso ele em pó, que é o gengibre. Por quê? Eu uso ele em pó? Justamente pela... Desculpe, peraí, tá com gengibre aqui. Aí vai o pozinho do gengibre. Justamente pela facilidade. Então, por exemplo, quando eu faço gengibre raiz, um dia anterior, que eu tenho que trazer ele cedo pro consultório, eu trago nessa garrafa aqui. Eu já mostrei algumas lives pra vocês. Então eu faço meu chá aqui e trago aqui. Já não tem mais nada. Deixa eu até mostrar pra vocês, ó. Tô apertando. E ó, sem apertar também não tem. Então não tem mais nada. Eu tomei meu litro de chá aqui. Eu tomo 2 desses por dia. De manhã eu tomo termogênico, que tem o chá verde, o gengibre. E à tarde eu tomo o mais hipotensor, que eu já vou falar pra vocês. Então, vamos lá. Quando eu fazia esse chá à noite, eu gosto do gengibre forte. Então, aquele sabor de gengibre que algumas falam, ai, tá muito forte. Eu curto, eu gosto de bebidas fortes. Eu gosto de cacau, eu gosto de gengibre. Eu gosto de água alcalina, eu gosto de magnésio. Então, tem 63 anos. Anota tudo que eu tô te falando aqui, tá bom? Anota todo, Áquila, porque você vai utilizar esses chás. E melhora muito a sua disposição. E não é assim, gente, tem dias e dias. Hoje, por exemplo, eu acordei muito cansada. Eu confesso pra vocês que eu já editei vídeo aqui lá pro YouTube, tá? Então vou lá no Vanessa Gaudiano, já tô arrumando todo o conteúdo do Desafio Desinchar, que eu preciso arrumar o conteúdo do Desafio Desinchar. Vou gravar pro Fitonutri, porque eu tenho que deixar as aulinhas prontas pra elas, porque elas recebem durante a semana. E à noite eu tenho a nossa mentoria. Então assim, eu tô super cansada, mas não de hoje, do final de semana que nós tivemos atividades. E aí, eu vim assim, tipo, gente, eu vim hoje pro consultório cansada, mas eu falei, eu vou. Agora o cansaço já tá passando por causa de várias estratégias que eu utilizei. O cansaço, ele tem? Nós temos o cansaço. Então, você tem que ver como foi o seu dia anterior. Algumas questões que dão cansaço é o inchaço de doenças autoimunes, inflamações como artrite, fibromialgia, lúpus, proporcionam muito cansaço, tá bom? E também dormir mal, dormir muito tarde, ou trocar até o sono da tarde, de noite pela tarde. Isso quem faz muito é bebê, mas tem gente que fica em casa e fala, eu preciso tirar meu soninho da tarde, e prejudica o sono da noite. Pode dormir? Pode, mas não pode dormir muito, tá bom? E ter uma atividade física, tá? E comer alimentos inflamatórios. Quando você come alimentos inflamatórios, aí, na realidade, você
tem que ter atividade física, tá bom? Mas os alimentos inflamatórios você tem que cuidar, porque são lá farinha de trigo, açúcar, gorduras que são ruins. Isso inflama e dá um cansaço maior do que o normal, tá bom? Alguém perguntou, para perder barriga, primeiro que eu tô falando, chá verde, com uma dieta equilibrada, tá bom? Com uma dieta equilibrada, ele está associado à diminuição de gordura abdominal e da gordura visceral, que é aquela entre os órgãos, que é a mais perigosa. O outro que nós estamos falando é o chá de gengibre. Ele tem gingerol. Gingerol é um composto que faz assim do gengibre ter esse potencial anti-inflamatório maravilhoso, tá? Então ele realmente diminui muito a questão calórica, porque ele acelera muito o nosso organismo. Não sei se vocês sentem o mesmo quando eu tomo gengibre, eu até suo mais, né? Eu percebo assim que meu suor é mais, se eu vou fazer uma atividade física, realmente eu elimino mais essa quantidade de água. Então isso é muito importante. Já vou falar, Sandra. Essa quantidade de água, ela é muito, muito importante. Então, assim, a gente começa a perceber o efeito termogênico do gengibre assim que você utiliza ele. Isso é muito legal. Algumas pessoas que vão falar, eu sou hipertensa, não posso já usar gengibre, né? Pode, Josi, pode sim. Não posso já usar gengibre. Verifica, às vezes, você tomando o remédio, você consegue uma pequena quantidade dele sim, tá? Então, você diminui o sal, se alimenta melhor. Agora, tem pessoas que não conseguem mesmo, aí você vai tomar os outros, tá? Os outros chás. Isso antes do treino. Esse até pode tomar à noite, não muito tarde, mas pode tomar. Ele não tira o sono, mas ele vai dar uma acelerada. Então, você vai acabar dormindo um pouco mais tarde. Então, 18 horas, posso tomar? Pode. 16 horas, pode. Diferente do chá verde. O chá verde realmente tem cafeína. Então, você vai realmente perder o sono. Esse aqui você vai postergar, vamos assim dizer. Você vai ficar com sono lá por volta das 10 horas, dependendo das suas atividades, tá? Mas eu tomo ele mais de manhã. Todo chá termogênico que acelera o metabolismo, eu gosto de tomar pela manhã, tá? Então, assim, também ele tem essa questão da quebra de gordura adiposa, de liberação de leptina, por causa do gingerol, enquanto nós temos as catequinas no chá verde, nós temos o gingerol no chá de gengibre. Ele é conhecido porque ele melhora muito a digestão, sabe? Então, assim, nós temos um processo... Gente, que dia é hoje? Só pra eu não me confundir. Hoje é dia 25. Ai, que susto agora. Tô recebendo aqui um recadinho enquanto a gente tá falando. E eu tenho uma palestra amanhã. Então, a pessoa tá me mandando hoje... Espera só um minutinho. Desculpa, tá bom? Desculpa, vamos lá, amanhã, isso mesmo. Ai, me deu um frio na barriga, porque é daqui a pouquinho, se fosse amanhã, daqui a pouquinho a palestra e eu tô aqui. Mas não, beleza. Continuando, vamos lá, continuando aqui. Que me fugiu gingerol, gengibre, tem muito gingerol. Esse gingerol, ele auxilia muito no processo termogênico, tá bom? E esse processo termogênico, ele realmente vai ter um benefício muito grande para o nosso organismo quando nós conseguimos ter uma execução nele de forma diária. Então, assim, se eu começo a tomar todos os dias os chás, tá? Segunda, terça, quarta, todos os dias os chás termogênicos, eu começo a ter uma quebra de gordura todos os dias, então eu começo a ter um emagrecimento de forma mais eficaz. Minha net está ruim, ai que susto, achei que era minha também. Hoje eu tô assustada, hein, gente? Desculpem aqui. Mas é porque eu tô aqui falando com vocês e minha mente já desligou. Vamos lá. Outra coisa que também eu vejo muito, isso eu vejo demais no consultório, muito, muito, muito mesmo, é a questão do processo anti-inflamatório. Reduz demais o processo de inflamação. Como nós temos uma propriedade anti-inflamatória potente utilizando o gengibre. Então, isso é muito legal. Então, quem melhora bastante? Pessoas com artrite, pessoas com lúpus, pessoas com fibromialgia, colesterol alto, diabetes tipo 2. Então, assim, são pessoas que têm uma melhora muito significativa. Pessoas que têm obesidade. Quando usa o chá de gengibre, a gente vê uma melhora muito legal. Realmente muito grande, tá bom? E ele dá, sim, por ele ter essa associação
do gingerol, de estimular o nosso efeito termogênico, a acelerar o seu metabolismo, ele te dá uma sensação de bem-estar muito completa. Se você começa a utilizar o gengibre de uma forma diária, você começa, vamos dizer assim, se sentir mais feliz. Você pode fazer até como um shot pela manhã. Pode utilizar cúrcuma com gengibre, né? Mas aqui a gente tá falando dele mais, do chá mais só, tá bom? Mas você pode sim. E ele atua muito, como eu já falei pra vocês, todos os chás que eu vou falar hoje, eles têm uma ação diurética potente demais, maravilhosa, tá bom? Aí, o próximo chá, já tá anotando? Já falei do chá verde, do gingerol, do gengibre, e como eu vou tentar daqui a pouquinho em consulta, eu tenho que ser rapidinha. Então, aqui a alcachofra, gente, Cinaria escolimus, é o nome dela científico. Cinaria escolimus, ó, tá vendo? Vocês conseguem dar uma olhadinha? Esse é a alcachofra. Tem pessoas que não gostam da alcachofra. Eu, particularmente, gosto. Dá pra até comê-la, sabe? A própria planta, ela é comestível. Ela tem muita fibra, ela dá muita saciedade. Por que pessoas não gostam da alcachofra? Tem que ter um motivo, né? Justamente porque ela o quê? Ela é amarga, ela lembra o chá de boldo, tá? A alcachofra lembra um chá de boldo, isso aqui é verdade. Então, ela é ótima. Alguém falou assim, ó, eu tô com gordura no fígado. Ela é ótima o quê? Ela é ótima para limpeza do fígado, tá? Para digestão. Então, se a pessoa está com esteatose hepática, a alcachofra é uma forte amiga para a limpeza aí do seu fígado. Se você tem dificuldade na digestão, ela deveria fazer parte do seu chá da tarde. Acelera, auxilia no processo de digestão. Ela tem cinarina. Cinarina também é um composto bioativo ótimo que auxilia justamente o processo tanto diurético quanto digestivo, tá bom? Ele elimina também o excesso de água do nosso organismo. E ela vai auxiliar a produção da nossa bile. Eu não tenho mais, né? Vesícula, tirei, mas mesmo assim você pode fazer o uso da alcachofra, porque ela ainda vai te auxiliar no processo digestivo. Então faz muito sentido você utilizá-la, tá bom? Ela é amarguinha? Eu acho que eu não falei pra vocês como fazer os chás, né? Eu vou falar os 4 chás no final, então, tá bom? Ela tem a função hepática, eu já falei isso pra vocês, hepática. Ok? Assim como todos os outros, não é que ela vai queimar a gordura, mas ela vai acelerar o processo termogênico. Ela não é termogênica, então se você tem pressão alta, você pode utilizar o alcachofra. Se você tem, quem que não usa, né? A pessoa já vem pra cá com um quadro muito mais forte, né? É ruim, a alcachofra, ela é ruim mesmo, tá bom? Mas a realidade, o ruim é muito relativo, eu acho. Porque alguém já tomou cloreto de magnésio, aquele salzinho? Ele é bem amargo. Quando eu tomava ele, foi assim, eu conheci o cloreto quando eu tinha 17 anos, quando eu conheci meu esposo. A avó dele, a bisavó dos meus filhos, já fazia uso. A primeira vez que eu tomei, gente do céu, eu tomei sem querer, porque ela deixava numa garrafa de vidro na geladeira, uma garrafa escura. E ela tomava 50 ml todos os dias. E eu achando que era água, porque onde eles moram é lá em Presidente Prudente, na realidade é um pouco interior de Presidente Prudente, chama-se Emilianópolis. É muito, muito quente, quem conhece essa região ali. E aí, então, eu tomei aquilo, eu falei, misericórdia. Aí isso eu falei que nem a pessoa, é a morte, isso aqui é ruim, é amargo, assim vai. E, logicamente, eu não fiz uso durante uns bons anos, porque eu era muito nova, não entendia a propriedade medicinal. Comecei a me envolver com saúde, né? Saúde veio parar no meu colo, assim, quem me conhece sabe que não fui eu que escolhi a nutrição, foi Deus que colocou a nutrição na minha vida. E eu já tive a oportunidade de atender muitas pessoas com o programa do De Bem com a Balança, muitas mulheres também, assim, a gente faz todo o processo de pesar e medir, e aí nós colocamos bastante os alimentos e bebidas termogênicas e alcalinas também na dieta para conseguir realmente reduzir o peso, conseguir o objetivo principal, que é diminuir esse processo inflamatório e desinchar. E aí eu faço uso do cloreto de magnésio há muitos, 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 muitos anos. É amargo? Claro que é, mas já não é ruim para mim, porque já faz parte do meu paladar. A alcachofra é amarga? É como você falou, claro que é, mas já faz muitos anos que faz parte da minha vida.
A valeriana, que eu não vou falar hoje, é outro que é difícil para tomar, mas também já faz parte. São chás que você não toma tão gostosinho e tal, igual eu gosto do gengibre, igual eu gosto do mate, mas você consegue bebê-los. Só que se você achar muito ruim no início, você aumenta a quantidade de água e diminui a quantidade de chá. Assim você vai conseguir o quê? Deixar um sabor mais ameno, tá bom? Mais tranquilo, tá? Deixa eu lembrar mais um pouquinho aqui que eu vou falar pra vocês. Então, tô falando da alcachofra, considerado, tá? Ela é muito boa numa abordagem de perda de peso. Ela tá nas dietas de perda de peso, diminui gordura visceral, gordura abdominal, justamente porque ela é diurética, mas justamente porque ela auxilia no processo de digestão. E dois processos que eu trabalho muito nos grupos é justamente a questão de microbiota, intestino. O intestino tem que ser legal, o seu intestino. Desculpa falar aqui, mas aqui a nutrição é que a gente fala, né? Então a gente fala de fezes, sim. As fezes, elas têm que ser mais amolecidas, elas têm que ser mais macias, né? Então não pode ser aquelas fezes duras, sabe, de cabritinho, de bolinha dura, com força para sair. Isso não é um intestino saudável, gente, tá bom? Então, tudo que eu tô falando aqui é baixo açúcar no sangue, tá bom? Então, tudo isso aqui é justamente para entender que o seu intestino tem que funcionar de uma maneira muito bacana. Então, auxilia muito o funcionamento intestinal. E outra coisa que auxilia muito no processo de emagrecimento, além da microbiota, que tem que ser saudável, nós também temos que falar de digestão. Está muito em moda aplicar enzimas. E eu já atendi um par de mulheres que aplicaram enzimas digestivas. E elas vão verdadeiramente achando que aquilo é a solução, sabe? É a pílula mágica. Só que eu acho que falta uma informação muito importante aí. Como qualquer outra estratégia de emagrecimento, sem reeducação alimentar e mudança de hábitos, não vai valer nada. Porque você tem ali uma enzima que é perigosa colocar na circulação sanguínea, tá? Não se põe, o seu organismo libera, tá? É uma atividade bioquímica, então isso pode trazer muitas reações, tá? Levando até, em alguns casos, à morte, então é bem perigoso mesmo. Mas não é o caso aqui, não vou falar contra a enzima, só tô alertando. E é muito mais fácil você ativar essas enzimas no seu organismo, tá? Ativa elas do seu organismo. Pancrease, protease, amilase, você consegue, tá? Ativá-las. Só que você, para isso, precisa ter uma digestão muito boa. Então, o processo de digestão, ela tem que ser, legal mesmo. Tá bom? Ela tem que ser legal mesmo. Se caso essa digestão não for tão eficiente assim, nós não vamos conseguir o resultado que nós queremos. E qual o resultado que nós queremos? Um resultado para diminuir gordura visceral, gordura abdominal. Hoje, tá? Hoje. Disbiose é uma desordem. Então, tem várias disbiose. Provavelmente, lindinha. Olha o nome que deixa a pessoa com a autoestima lá em cima. Linda, deusa, né? São as pessoas falam, essa é a deusa. Eu conheci amigas deusas, essa é a linda. Eu falo assim, pessoas que têm um nome ou apelido que seja linda, deusa, não sou pessoa que tem autoestima baixa, porque imagina você ser chamado o dia inteiro de linda. É muito bom, né? Eu acho muito bom. Então ela tá ali lindinha ali, o nome dela no Instagram. Disbiose intestinal é uma desordem que ocorre no seu intestino. E existem vários fatores que podem estar ocorrendo com eles, tá? Quais são esses fatores que possam estar ocorrendo com eles? Justamente, a alimentação incorreta é o primeiro, é o top do top, tá? Então você está comendo mal. Depois que você está comendo mal, você está colocando às vezes o excesso de açúcar, excesso de sal, excesso de carboidratos, ou falta mesmo. Às vezes você está alimentando bem, mas você não alimenta a quantidade legal de sementes, tá? Quantidade de sementes a gente precisa. Eu trabalho assim, eu trabalho com alimentação, base, frutas, verduras são as nossas bases. Semente assim, eu acho que eu sou uma das pessoas que mais trabalha com semente na dieta. Eu trabalho com muita semente na dieta, porque a semente ela é a base da estrutura, tanto da formação dos nossos hormônios, porque ela libera muita gordura e proteína, também é fonte energética, organiza os nossos hormônios e auxilia no nosso funcionamento intestinal. Então, ela é ótima. E eu trabalho muito com a fitoterapia, chá, suco, shakes, shots. Então, eles devem estar associados também na sua dieta. Se você consegue associar num ritmo prático, fácil,
Eu trabalho com as porções, né? A gente trabalha muito com porções de alimentos e acrescenta na rotina das porções os nossos fitoterápicos. Faz muito sentido, porque se torna fácil você colocar na dieta. Tem que ser, a sua dieta ela tem que ser um cronograma fácil, tá bom? Ó, então, lindinha, cheirosinha, tá ótimo. Vamos lá, parte da dieta, ok? Então a gente, eu acho que eu não falei. A alcachofra, a pessoa vem pra cá e ela tem um câncer, tá bom? Tem, por exemplo, uma pessoa, um homem, paciente, que ele tá com um câncer no fígado. E aí ele já veio pra mim, uma pessoa já de idade, com muito medo. E aí nós fizemos ali a dieta no início, deu pra colocar alguns sucos e tal, mas o quadro ele vai se agravando, né? E aí outro dia conversando, não era nem na consulta, fora da consulta, em outro momento, encontrei ele assim, olha, eu tô suplementando B12. Falei, você tá suplementando B12? Ele por conta própria. E ó, já estourou um coágulo aqui. Eu falei, para. Por quê? Porque quando nós temos um organismo que está funcionando ok, ele metaboliza tudo. Mas se eu tenho um problema sério em um dos meus órgãos, onde ocorre a metabolização, onde ocorre o processo de distribuição desses nutrientes, eu não posso ficar sobrecarregando ele. Então, uma pessoa que tem uma insuficiência renal, tá? Hepática, tá com câncer nesses órgãos, ela não pode ficar fazendo uso do chá de alcachofra e nem de um outro chá. Tirando esses quadros mais severos, mulheres que amamentam, são chás, gente, que são termogênicos, eles auxiliam muito na limpeza do nosso útero. São chás abortivos, tá? Porque eu não tô grávida, então eu quero que libere mesmo, retira tudo que tá sujo no meu útero. Então, eu estimulo realmente essa contração uterina para a hora que vier descer aí, até a própria menstruação e limpar o organismo. Agora, uma mulher que está grávida não quer isso. Tá bom? Ela não quer isso. Então, ela não pode tomar. Esteatose hepática é o excesso de gordura que já começa a afetar o seu fígado. Então, pode normalmente mudando totalmente a alimentação, mesmo o grau 3. Desde que você mude a alimentação. E tem que saber se essa esteatose não está ligada a algum medicamento. Tá bom? Então, acho que são essas as informações. Agora, o último que eu vou falar para vocês é o chá de hibisco. Olha o chá aqui de hibisco, gente. O chá de hibisco é uma bênção. Eu gosto muito desse chá. Ele também é um chá hipotensor, então pessoas que têm pressão alta também podem tomar. Tem muita gente que acha que o chá de hibisco, ele aumenta a pressão. Não, ele baixa a pressão. Ele pode levar, se você tomar demais ele, você pode levar um quadro de desmaio. Eu tive uma paciente que saiu tomando, porque ouviu que emagrecia, chegou a bater o carro. Então, assim, ele reduz a pressão arterial. Então, a gente toma com moderação sempre. E no período da tarde, mais próximo mesmo à noite. Por exemplo, eu tomo no consultório quando falta um tempo para eu ir para casa, para eu não pegar o carro logo em seguida. Tá bom? Diferente de um chá termogênico. Eu tomo e já pego o carro e dirijo. Agora, um chá hipotensor, não. Ele me dá o quê? Um sono. Então, eu não posso pegar o carro nesse momento, né? Então, ele é para tarde. E se você quiser fazer mais à noite, vai ser uma benção. Obrigada. Eu falei uma benção porque alguém falou que isso é uma benção. Então, mas fazer mais para a noite ele é indicado, ok? Obrigada, Sandra. O nome dele é hibiscus sabitarifa. Sabitarifa, isso mesmo. É hibiscus. É só você procurar por hibiscus, tá? O efeito dele é diurético, ótimo, tá? Ele diminui muito a retenção de líquido mesmo, diminui muito a gordura corporal mesmo, tá? Controla bem o processo anti-inflamatório e a pressão arterial, ajuda. Claro que, veja bem, você toma remédio para baixar a pressão, você é uma pessoa hipertensa. Por isso que o gengibre e o chá verde normalmente a gente consegue associar. Você toma o remédio e toma eles de manhã, porque você já tomou o remédio. Tá? Agora vamos pensar que você já tomou remédio para baixar a pressão. Aí você fala, eu tenho pressão alta, eu não posso tomar chá verde, mas chá de hibisco eu posso. Aí você vai lá e faz o chá de hibisco. Mas você tomou o remédio para baixar a pressão faz 1 hora. O remédio ainda está ali no auge do seu efeito. Você tomando um chá que vai baixar a pressão, você acha que a pressão vai ficar como? Vai baixar demais. Você vai ficar mole, cansada, com vontade de dormir, não vai conseguir fazer atividade nenhuma. Porque você está potencializando algo que você já está sendo medicada para aquilo, tá?
Os chás são ótimos para o colesterol, todos eles, porque tem efeito circulatório. Melhora o processo de circulação do sangue, tá bom? Então, assim, eles têm compostos bioativos, mas ele tem os compostos fenólicos, que são esses que auxiliam no processo beta-caroteno, por exemplo, tanto que a corzinha dele é mais vermelhinha, tá? Então, nós temos nele, e ele também tem antocianinas. Antocianinas é muito conhecida pelo processo anticancerígeno. E até nós colocamos alimentos que têm, né, principalmente as frutas vermelhas, quando a pessoa tem um processo, por exemplo, de câncer de mama, aí dá para colocar no suco, você entendeu? Aí dá para colocar no suco. Olha a diferença, não tô falando do fígado nem do sistema renal, tá bom? Então a gente aumenta muito essa quantidade de antocianinas. Então elas são super preventivas para mulheres. Nós deveríamos fazer muito uso delas. Eu não sei, alguém perguntou sobre gastrite. Pode usar o shot. Se você tá com uma gastrite, você tem que saber o que vai te piorar, né? Então, normalmente, o que piora mesmo vamos lá. Normalmente, os shots não pioram, tá bom? Você pode aumentar uma quantidade de água. Não faz um shot de 50 ml, faz um de 250 ml, beleza? Então, usa. Se o limão, nessa pequena quantidade de água, piora o seu estômago, toma 1 litro de água com limão. Aí vai melhorar, tá bom? O problema são as grandes concentrações em pequena quantidade de água. Isso pode te afetar. Então, combate os radicais livres, auxilia e protege o nosso organismo, então isso é muito importante. Nós queremos sim esses efeitos do chá de hibisco para nós, e ele não é uma solução milagrosa. Nossa, chá de hibisco emagrece. Ele não é que ele emagrece assim, ele tem um potencial diurético muito bom. Então, quando a gente faz uso de chá de hibisco, nós acabamos fazendo muito xixi. Normalmente, ele não dá gases, não. Normalmente, a pessoa não vai muito no banheiro, aí começa a estimular a função intestinal e ela começa a soltar os punzinhos dela. E aí, ela vai no banheiro. Normalmente, quem tem gases, pode ser que dê, tá bom? Mas, tô falando que é o normal. Quem tem gases são pessoas que vão pouco ao banheiro ou comem muito carboidrato ou excesso de proteína animal. Proteína animal como ovos e carnes, ou carboidratos como pães e massas, tudo que se transforma muito em açúcar, dá muito gases, tá? E daí você já tá comendo isso um pouco maior, excesso um pouco maior para você, e o que você percebe? Que você começou a ficar com gás, porque você tá tomando chá, mas às vezes é porque ele começou a estimular a sua digestão, então você pode perceber que dali a pouquinho você vai começar a ir ao banheiro, tá bom? Nenhum deles tem questão calórica, né? Então a gente não tem um aumento calórico neles. Na realidade, a gente tem diminui a quantidade de calorias. Normalmente a quantidade ela tá perguntando de cará, né? Normalmente eu pego o cará é o grande, tá? O cará é o grande, é o que a gente chama aquele tubérculo maior. E o taro é o menor. Você vê que a pronúncia é até muito parecida. O cará, ele é da região africana e o taro da asiática. O cará veio junto com esse conhecimento, esse uso com a própria escravidão, porque você pode perceber que é bem na região do Nordeste e ele é ótimo para a nossa saúde. O taro ele já veio junto com a colonização mais asiática aqui no Brasil, tá bom? Então, o taro, os dois são inhames, porque eles são da família desses tubérculos, como, por exemplo, batata doce, também é inhame, nome inhame, a nomenclatura. O grande, o cará, eu divido em uns 4 pedaços, 4, 5 pedaços. E um desses pedacinhos eu utilizo no suco, sempre, tá bom? Já o taro, ele dá até mais alergia ao cortar e tem pessoas que são muito alérgicas. Então elas tomam, elas já passam mal. Então eu brinco assim, dá um susto nele, ou seja, ferve ele um pouco antes de fazer o suco. Mas não faça o suco do taro por mais do que 7 dias, pode ter um efeito... uma toxicidade no seu organismo, um efeito mais tóxico. Então, a gente não utiliza o suco do taro, que é o pequenininho, por mais tempo, tá bom? Eu já te aconselho fazer só o do grande mesmo, do cará. Todos os chás que eu ensinei pra vocês hoje aqui, agora vamos falar de quantidades, antes de eu falar os efeitos. O chá verde, eu normalmente pego para 1 litro de água, 2 colheres de sopa. Então, vamos colocar 500 ml de água, 500 ml de água, 1 colher de sopa. Então, você vai ferver essa água, e você vai pegar 1 colher de sopa bem cheia do chá verde, vai desligar a água fervida, vai colocar o chá verde e vai cobrir. O que dá o amargo do chá verde, potencializa o amargo dele, é deixar o chá fervendo na água.
Então, quanto mais fervendo na água, mais amargo vai ficar. Então, você ferve a água, desliga, coloca o chá e come, tá bom? 500 ml, uma colher de sopa, tá ok. O chá de gengibre, se você for fazer o gengibre raiz, você pega assim um pedacinho de gengibre, corta em pedacinhos e deixa ferver em 500 ml de água. Eu vou pegar aqui um exemplo. Vou pegar aqui essa tampa. Não a tampa toda, metade dessa tampa de caneta. Aí você corta ele em rodelinhas, deixa ferver uns 10 minutos. Você concorda que a água vai evaporar? Quando essa água evaporar, você joga, tá bom? Você joga mais uma quantidade de água, ou acrescenta, não joga, acrescenta mais um pouquinho de quantidade de água até virar 500 ml novamente. Ele fica bem amarelinho, fervendo. Eu deixo ferver uns 10 minutos. Se for o gengibre em pó, uma colher de chá de gengibre em pó para 500 ml de água é o suficiente, tá bom? O hibisco, para 500 ml, o hibisco ele é assim, ó. Ele é uma florzinha. Aqui tem mais que uma. Eles são flores, né? Então, você pode pegar umas 6, 7 florzinhas dessa para 500 ml de água. Deixa ferver a água, tá? Ferveu essa água. Aí você coloca umas 6, 7 florinhas. Eu sempre deixo, como ela é se você perceber, ele é mais durinho. Então, eu sempre uso a técnica assim. Se é mais durinho, eu deixo ferver uns 2 minutinhos. Então, eu deixo ferver ali uns 3 minutinhos essa água com hibisco. Lembrando que vai ficar um pouquinho mais forte, sim. E aí você vai desligar, fechar e deixar todos eles, você vai deixar descansar 15 minutos. Com exceção do chá do gengibre em pó, você pode usar na mesma hora. E a alcachofra, lembra que ela é mais forte? Você vai usar o mesmo processo que o chá verde, vai ferver a água. Só que ao invés de você pegar uma colher de sopa dela, pega meia colher de sopa. E se ela ficar muito forte para você, acrescenta mais água e toma um pouco menos do chá. Tá bom? O chá de alcachofra, como alguém tá falando que tem problema na digestão, utiliza na parte da tarde para ele auxiliar mesmo no processo de digestão. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa super aula de chá hoje, né? Foi uma super aula. E eu queria trazer 4 chás que auxiliem muito no processo de diminuir essa questão da gordura corporal e desse excesso de inchaço abdominal que a gente tem. Mas é lógico que eu não utilizo muito gengibre em pó, na realidade em pó eu nem conheço gengibre em pó, eu sempre conheço a folha, mas eu vou dar uma olhada e vou ver se eu encontro ele, tá bom? O que eu vou fazer? Vocês podem, não agora, daqui a pouco, sair daqui e ir lá na minha bio. Lembra onde que você vai no meu perfil? Olha que tem abaixo que é para seguir, logo acima tem um link. Clica nesse link e você vai ir direto para o WhatsApp ou para o e-mail, tá? Se você for para o e-mail, automaticamente você vai receber já o primeiro material que eu mandei ontem, que é uma folha muito bacana que eu selecionei 20 carboidratos complexos, 20 proteínas vegetais e 20 gorduras boas, já pra gente organizar. Se você for pro WhatsApp, você vai ter que esperar lá, quando eu for mandar hoje à noite um oi, para você se inscrever via e-mail, aí você se inscreve e à noite você recebe, não tem nenhum problema. Mas você precisa estar no WhatsApp e você precisa estar no e-mail, os dois. Porque no WhatsApp você recebe assim, olha, vamos ter uma live agora. Tipo assim, a gente teve essa live, mas eu não avisei. A de segunda-feira eu vou avisar, eu tenho um link especial para ela. O link lá pelo WhatsApp e é um link privado, só para quem se inscreveu, tá bom? Então eu vou mandar pelo WhatsApp e vou mandar pelo e-mail. Começa. O nosso encontro do Desafio Desinchar ocorre em 3 dias. Ó, a Neves ali já até imprimiu. Ah, parabéns! Ocorre em 3 dias. Ocorre na segunda-feira à noite, na terça-feira à noite e na quinta-feira à noite. Então, na segunda-feira às 20 horas, na terça-feira às 20 horas e na quinta-feira às 20 horas. Esses são os encontros, mas você não vai fazer o desinchar só 3 dias, você vai fazer de segunda até domingo. E aí você vai começar a notar os seus efeitos para desinflamar e desinchar o seu organismo. Em 7 dias, a gente consegue sim desinchar bem o organismo. Como vocês sabem, eu tenho o programa do De Bem com a Balança. Posteriormente a esse desafio, ele vai ser aberto. Então, esse desafio, ele está preparando as minhas amigas DBB para já entrarem no desafio entrarem no programa sem estarem muito inchadas. Porque lá a gente faz processo de reeducação alimentar, a gente faz processo do emagrecimento, desinflamação.
mais completo, né? Mas então você aproveita esses 7 dias, porque esses 7 dias é um presente que eu tô te dando. Ano passado, nós fizemos o Desafio Desinchar pago, ele não era gratuito. E foi um dos melhores desafios que eu tive, tá bom? Um dos melhores em relação a tempo menor, em relação a resultados em pouco tempo. Se você gostou, vai lá, se inscreva, entre no desafio, vai fazer todo sentido e aguarde. Aguarde tudo que está sendo enviado por lá. Até porque quem quer futuramente ser amiga da EBB são só abertos 3 dias, tá? Não é aberto mais depois, porque eu não consigo dar conta. Eu preciso fechar o meu grupo e cuidar das minhas amigas. Tanto que eu tô saindo aqui e tô indo lá gravar para minhas amigas Fitonutri. E existem processos. Primeiro a pessoa é amiga da EBB, depois se ela quiser continuar, ela é amiga Fitonutri. Não pode sair entrando nos programas assim, porque eu tenho que saber se eu tô conseguindo fazer todo a mudança nessa minha amiga. É muito interessante, porque as pessoas acham que a dieta é o mais importante, ela é muito importante. A dieta é muito importante. No processo de emagrecimento, ela acha que só... Mas eu acho que o que faz o maior sentido é a manutenção da mesma. Porque senão você pode voltar a engordar. E é onde eu cuido delas nesse processo de manutenção. Então, antes de iniciar tudo, a gente vai ter o desafio que é aberto para você também. Tá bom? Eu quero que vocês também façam parte. Então, se você gostou, logicamente, compartilha essa live com alguém, vai fazer sentido. A hora que eu terminar, você vai poder compartilhar. Comenta quando você voltar, se você gostou, porque com certeza eu vou conseguir trazer mais assuntos relacionados a processo de inflamação e desinchar o organismo. Aproveita também, segue o perfil, logicamente, mas não deixa de se inscrever no desafio, porque esse vai ser, acho que o único desafio desinchar que eu vou ter esse ano, tá bom? Aí depois eu não vou fazer mais nenhum desafio desinchar, e eu sei que o resultado dele é muito rápido, porque particularmente tudo que eu faço com muito amor e muito carinho, muita dedicação. Ontem eu passei o dia trabalhando em cima do desafio desinchar, o material tá lindo, tá diferenciado, você vai receber... É um presente da Nutri pra você, tá bom? Eu vou terminar aqui. Um beijão e a gente se vê até amanhã. Eu tô tentando sempre trazer 1 hora, né? Hoje eu trouxe, acho que era 1h40 e eu já tô 1 hora aqui com vocês. Mas eu tento trazer entre 1 e 2 horas aí, esse período da tarde, tá bom? As lives. É que às vezes eu não consigo entrar antes. Beijão da Nutri e até amanhã. Tchau, gente!